Existem momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Momentos em que a gente olha ao redor e sente que perdeu o controle de tudo. As coisas não acontecem como planejamos. As portas se fecham, as pessoas mudam e aquilo que parecia tão seguro, de repente desaparece. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora. Talvez você esteja cansado, preocupado ou até mesmo com medo do futuro. E quando isso acontece, muitas pessoas começam a fazer uma pergunta silenciosa dentro do coração: Deus, o Senhor ainda está comigo? Essa pergunta não é nova. Ela acompanha a humanidade há milhares de anos. Mas existe uma história na Bíblia que mostra com muita clareza que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua presente. Uma história que atravessou séculos e ainda hoje fortalece milhões de pessoas. A história de um homem chamado Jó. Jó vivia em uma terra chamada Uz. Ele era conhecido por todos como um homem justo, íntegro e temente a Deus. A Bíblia descreve Jó como alguém que evitava o mal e buscava viver corretamente diante de Deus. Ele tinha uma família grande, filhos que ele amava profundamente. Tinha também muitos bens, rebanho, terras, servos. Era um homem próspero. Mas o que realmente fazia de Jó um homem especial não era sua riqueza, era a sua fé. Todos os dias Jó se preocupava com sua família. Todos os dias ele orava. Todos os dias ele apresentava sua casa diante de Deus. Mesmo sendo um homem próspero, ele sabia que tudo vinha do Senhor. E por isso ele vivia em gratidão. Mas a vida, às vezes, muda de forma inesperada. Um dia começou como qualquer outro. O sol nasceu, os servos estavam trabalhando, os filhos de Jó estavam reunidos. Parecia apenas mais um dia comum. Até que as notícias começaram a chegar. Um mensageiro apareceu correndo, sem fôlego, desesperado, trazendo uma notícia terrível. Os inimigos haviam atacado suas terras, roubaram os animais, destruíram o trabalho de anos. Enquanto aquele mensageiro ainda falava, outro chegou. Mais uma notícia, mais uma perda. Mais animais haviam morrido, mais servos haviam sido mortos. E antes que Jó pudesse entender completamente o que estava acontecendo, outro mensageiro apareceu, desta vez trazendo a notícia mais dolorosa de todas. Seus filhos estavam reunidos em uma casa. Quando uma forte tempestade veio, a casa desabou e todos eles morreram. Imagine isso por um momento. Em apenas algumas horas, Jó perdeu sua riqueza, seu trabalho, seus sonhos e seus filhos. Tudo. A dor que ele sentiu naquele momento deve ter sido indescritível. Qualquer pessoa poderia ter se revoltado. Qualquer pessoa poderia ter se desesperado. Mas Jó fez algo que surpreendeu até mesmo aqueles que estavam ao redor. Ele rasgou suas roupas em sinal de dor, caiu de joelhos no chão e adorou a Deus. E então ele disse palavras que ecoam até hoje através da história: O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras revelam algo muito profundo. Jó entendia que sua fé não dependia das circunstâncias. Sua fé não dependia da riqueza. Sua fé não dependia de momentos bons. Sua fé estava firmada em Deus. Mas a história ainda não havia terminado. Depois de tudo isso,
uma nova provação chegou. Jó foi atingido por uma doença dolorosa. Feridas cobriram todo o seu corpo. A dor era constante. Ele não conseguia encontrar descanso. Aquele homem que antes era respeitado, agora estava sentado no chão, coberto de feridas. Até mesmo as pessoas começaram a se afastar. Seus amigos vieram visitá-lo, mas muitos não entendiam o que estava acontecendo. Alguns chegaram a pensar que Jó deveria ter feito algo errado, mas eles estavam enganados. A dor não significa abandono. A luta não significa que Deus se esqueceu de você. Às vezes, Deus permite momentos difíceis para revelar algo maior. A própria esposa de Jó, vendo todo aquele sofrimento, disse algo que muitos pensariam naquela situação: amaldiçoe Deus e morra. Mas Jó respondeu com uma sabedoria profunda: receberemos de Deus apenas o bem e não o mal. Mesmo em meio à dor, mesmo sem entender tudo, Jó escolheu continuar confiando. E essa é uma das maiores lições dessa história. A fé verdadeira não depende das circunstâncias. A fé verdadeira continua firme, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Talvez hoje você esteja passando por algo difícil. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece grande demais. Talvez você esteja cansado, esperando uma resposta, esperando uma mudança. Mas a história de Jó nos lembra de algo muito importante. Deus nunca perde o controle da história. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, Deus continua trabalhando. Mesmo quando não vemos, Ele está preparando algo. E quando chegou o tempo certo, a vida de Jó começou a mudar novamente. Sua dor não durou para sempre. Seu sofrimento não foi o final da história. Deus restaurou sua saúde. Deus restaurou sua alegria. Deus restaurou sua família. E a Bíblia diz algo extraordinário. Deus deu a Jó o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes. O dobro da alegria, o dobro da prosperidade, o dobro da bênção. Isso nos ensina algo poderoso. Quando Deus restaura, Ele não restaura apenas o que foi perdido. Ele pode trazer algo ainda maior. Talvez você esteja esperando uma restauração na sua vida. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus. Talvez você esteja esperando que algo volte a acontecer. Continue confiando. Continue caminhando. Continue orando, porque Deus ainda escreve histórias de restauração. E assim como Ele fez na vida de Jó, Ele também pode fazer na sua vida. Agora, eu quero fazer uma oração com você. Respire fundo, acalme o seu coração e entregue este momento nas mãos de Deus. Senhor Deus, ó Pai amado, neste momento eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece cada luta. O Senhor conhece cada preocupação. O Senhor conhece cada lágrima que foi derramada em silêncio. Assim como o Senhor sustentou Jó, sustenta também esta pessoa agora. Protege sua casa, protege sua família, protege sua mente e seu coração. Traga paz para quem está aflito. Traga esperança para quem está cansado. Traga direção para quem está perdido. Que toda ansiedade seja acalmada. Que todo medo seja removido. Que toda porta que precisa se abrir seja aberta pelo Senhor. Fortaleça a fé dessa pessoa neste momento. Em nome de Jesus, amém. Agora reze comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Isso fortalece sua fé e também pode encorajar outras pessoas. E se você acredita que Deus ainda faz milagres, inscreva-se agora no canal Voz da Esperança. Aqui todos os dias nós trazemos mensagens que fortalecem a fé, trazem paz e lembram que Deus nunca abandona seus filhos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, porque uma única palavra pode transformar uma vida inteira.